Se queres conhecer o divino, observa o simples movimento da vida, dizia Carl Jung. Lembrando que aquilo que chamamos de Deus não está apenas nos dogmas ou templos religiosos, mas sim na própria pulsação da existência. Se você não me conhece, o meu nome é Maia Nascimento, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre o que é Deus. Aqui nesse canal nós falamos sobre filosofia, neurociência, espiritualidade, psicologia e tantos outros campos de conhecimento em prol do nosso autodesenvolvimento espiritual e intelectual. E o propósito com esse vídeo é abrir um espaço de reflexão para que possamos sentir, pensar e experienciar esse mistério chamado Deus, sem pressa de chegar a uma conclusão, mas com um desejo sincero de ampliar a nossa consciência coletiva e também individual. Antes de mais nada, quero reforçar que eu não sou maior ou superior que ninguém aqui. Eu sou apenas um canal, uma mensageira, porque a espiritualidade ela é sábia, coerente e se manifesta por meio de quem se dispõe a escutá-la. Hoje eu me coloco como um portal para que juntos possamos tocar essa essência tão misteriosa que chamamos de Deus. Na minha caminhada, já vi pessoas chegarem até mim em mentoria individual ou em atendimento com lágrimas nos olhos, dizendo: Maia, eu não consigo acreditar em Deus do jeito que me ensinaram. E essa é uma dor muito comum nas pessoas, inclusive em mim, em certo momento. Muitas vezes a gente percebe um modelo de Deus pronto, um Deus que julga, que pune, que exige, e acabamos acreditando que Ele só pode ser aquilo. Mas será que não é justamente aí que precisamos nos desprogramar? Uma frase que me põe a pensar muito foi quando Einstein disse: Deus não joga dados com o universo. Ele não estava falando de uma religião, mas de uma ordem perfeita, de uma inteligência presente em cada átomo desse universo. Do outro lado, filósofos como Nietzsche proclamaram: Deus está morto, mas não porque ele deixou de existir ou nunca existiu, e sim porque os homens haviam matado uma ideia ultrapassada de Deus. Então surge a pergunta: será que Deus é uma crença, uma experiência, uma energia ou tudo isso junto? Já na Umbanda, se diz que os orixás são manifestações de Deus. Eles não são deuses separados, mas expressões dessa força maior. Agora, quando a gente busca estudos da física quântica, muitos estudiosos falam do campo unificado, uma energia que interconecta tudo que há. Já a neurociência, por sua vez, mostra que experiências místicas ativam regiões específicas do nosso cérebro que estão ligados ao bem-estar e a empatia de um indivíduo, por exemplo. Percebe como diferentes áreas apontam para o mesmo mistério? A espiritualidade chama de Deus, a física quântica chama de energia, a psicologia chama de inconsciente, e os povos indígenas chamavam de o grande espírito. Talvez todos estejam falando da mesma realidade, apenas com palavras diferentes. Uma vez, uma mulher me disse: Maia, eu não acreditava em nada, mas no nascimento da minha filha, quando eu olhei para ela pela primeira vez, eu soube, isso é Deus. Eu entendo que a ciência encontrou o meio de explicar o parto como uma dança de hormônios, descargas elétricas no cérebro da mãe, essas contrações uterinas, os processos bioquímicos extremamente bem coordenados. E é lindo perceber como o corpo humano é uma orquestra de precisão, mas ao mesmo tempo, quem já esteve presente no nascimento de uma criança assim como eu, sabe que não há manual de biologia que dê conta do que o coração sente naquele instante. A alma reconhece um milagre ali, porque o milagre ele não precisa ser o impossível. O que eu gosto muito de dizer é que o milagre é o espanto diante do possível. O físico Marcelo Gleiser traz uma metáfora extraordinária. Ele diz que o conhecimento humano é como uma ilha. Imagine uma ilha no meio de um vasto oceano. Cada vez que descobrimos algo novo em qualquer área, tipo quando a ciência avança, quando a filosofia abre uma nova perspectiva de olhar,
também cresce o contato da ilha com o oceano. E esse oceano é um mistério, ou seja, quanto mais sabemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Você já percebeu que quanto mais a gente avança como humanidade, mais perguntas surgem? E é engraçado pensar nisso, porque o ser humano construiu telescópios capazes de enxergar galáxias que nem imaginávamos existir, mapas genéticos que decifram a vida célula por célula. E mesmo assim, quanto mais sabemos, mais percebemos que não sabemos nada. É como se cada resposta abrisse 10 novas portas para mais perguntas. E sabe por que isso acontece? Porque o universo não se esgota, ao contrário, ele se expande infinitamente, e talvez essa seja a lição mais importante que você terá aqui nesse vídeo. Não estamos atrasados, estamos exatamente no movimento que precisamos estar. E agora eu posso te convidar a refletir de que talvez Deus não seja a ilha do conhecimento já conquistado, mas o oceano que nos envolve, porque o oceano ele nunca cabe inteiro dentro de um mapa, não se deixa medir de ponta a ponta, ele escapa às réguas da teoria e das nossas próprias tentativas de controle. E essa é justamente a beleza de tudo que eu estou falando, porque se coubesse numa fórmula não seria Deus. Os meus pensamentos me levam a acreditar que a gente erra tanto quando tentamos domesticar o mistério, quando queremos enfiar dentro de caixinhas lógicas e respostas definitivas. Meus pensamentos me levam a acreditar que a gente erra tanto quando tentamos domesticar o mistério, quando queremos enfiar o divino dentro de caixinhas lógicas e respostas definitivas, porque nesse esforço o que perdemos é a nossa própria experiência singular de estar imersos na grandeza do Criador. É como sempre falo nas minhas conversas, o mistério ele não é para ser solucionado, é para ser respirado e sentido. Então, da próxima vez que você sentir angústia por não ter todas as respostas, lembra disso. Não saber não é sinal de fracasso, é somente um cenário que você está vivendo. O mistério, na verdade, é o palco onde a vida acontece, e aceitar o que não se explica é também um jeito de expandir a nossa própria consciência. E nesse ponto exato, a espiritualidade deixa de ser uma busca constante por ter certezas e vira uma dança com o enigma, porque talvez Deus não seja o ponto final de uma frase, mas o silêncio entre as palavras dessa frase. Não na ilha do que sabemos, mas no oceano infinito, sem margens, que nos envolve. E isso não significa que a ciência e a espiritualidade estejam em conflito, totalmente pelo contrário. A ciência que criamos revela como a vida funciona na matéria, já a espiritualidade revela o sentido que a vida tem além da matéria, compreende? A ciência descreve a partícula e a espiritualidade faz a música tocar dentro e fora de nós. Isso é perfeito, isso é lindo demais. Eu me emociono toda vez que transmito isso a vocês. Percebe quando unimos essas duas visões, percebemos que Deus pode ser entendido como a própria totalidade, a inteligência misteriosa que sustenta o universo todinho, o sopro vital que faz o coração bater sem que você perceba e sem que você precise pensar nele, a energia que conecta cada ser ao todo. Ela é incrível. Agora podemos imaginar assim: Deus é como o fio invisível de uma teia de aranha ao amanhecer. À primeira vista você só vê as gotas de orvalho. Cada gota é uma vida, um coração, uma estrela, uma borboleta, uma gazela. Mas ao olhar com mais atenção percebe que todas essas gotas brilham porque estão presas por um fio que as une. E esse fio é invisível aos olhos de quem vê, mas é exatamente o que sustenta a beleza e o sentido dessa teia inteira, entende? Da mesma forma, Deus é exatamente esse fio silencioso e misterioso que conecta tudo do bater do seu coração, sem que você precise ordenar, até o nascer de uma estrela há milhões e milhões de anos-luz. Ele é a totalidade
que mantém a harmonia dessa teia, mesmo quando não conseguimos enxergar todos os pontos que a sustentam. Assim, Deus não é apenas uma parte, não é apenas uma gota, Ele é o fio, o sopro, a totalidade que faz a vida dançar. E a dança da vida é linda, ela é bela, ela é cheia de milagres. E é exatamente nesse ponto que a humanidade nasce. Quanto mais você cresce em conhecimento do que nos une, mais a humanidade se abre para a reverência diante desse mistério. Agora percebe que a ciência nos mostra como é vasto o oceano e a espiritualidade nos convida a mergulhar nele. Agora perceba como os nossos ancestrais nos passaram essa informação há milênios de anos. Se pensamos nos ensinamentos de tradições toltecas, eles nos lembram que vivemos num mundo de ilusões e crenças que nos aprisionam. Deus, nesse sentido, não é uma doutrina, mas um processo de libertação. É quando você rompe o mitote, como chamavam os toltecas, e percebe que você está vivo, consciente e capaz de criar o que desejar. E essa é a proposta dos meus cursos, que são portais de consciência que nos ajudam a enxergar o mundo e as suas relações de outra forma, mais inteligente, mais profunda, mais alinhada com esse fluxo que alguns chamam de Deus. O mais bonito é perceber que não importa se você chama de Deus, de universo, de energia, de amor, a experiência é sempre de expansão, compaixão e unidade com tudo. E como se dizem os Vedas, Deus não é apenas para ser explicado, mas sim para ser vivido. Ele se revela no silêncio de uma meditação, no riso que você faz uma criança ter, no abraço que você oferece ao próximo. Então, se me perguntassem hoje, Maia, o que é Deus? Eu diria, Deus é a vida que pulsa, é o mistério que nos chama, é o amor que nos sustenta. Deus é o espaço entre uma inspiração e outra. É quando você se sente inteiro, conectado, desperto. E agora é o momento de eu encerrar a nossa conversa de hoje com aquilo que eu sempre repito: desperte com inteligência. Até mais!